Pois bem, falando ainda das representações ou reclamações, estamos agora vendo os recursos. Artigo 35 da resolução. Contra as decisões dos TREs caberá recurso ordinário. O recurso ordinário, ele leva ao TSE a ampla verificação do fato. É como se fosse uma apelação. Quando se pretende a anulação, reforma, manutenção ou cassação da decisão que tenha ou possa ter reflexo sobre o registro ou diploma. Interposto o recurso ordinário, o recorrido será imediatamente intimado para contrarrazões em 3 dias. Muito bem, o recurso ordinário, diz aqui o parágrafo 3º, contra a decisão proferida pelo TRE que resulte em cassação de registro, afastamento do titular ou perda do mandato, será recebido pelo tribunal competente com efeito suspensivo. É o Código Eleitoral aqui no artigo 257, parágrafo 2º, porque aqui é uma exceção, porque no geral os recursos eleitorais, pelo menos é isso que está lá no artigo 257 do Código Eleitoral, não tem efeito suspensivo, é a regra geral, mas ela tem diversas exceções. E quando se envolve cassação de registro, afastamento do titular, perda do mandato, nessa matéria vamos esperar o resultado final do TSE. É sempre assim, é o artigo 257, parágrafo 2º, certo? Do Código Eleitoral. Do acórdão do TSE, diz o artigo 36, cabe recurso extraordinário ao Supremo. Interposto o recurso também aí é 3 dias, certo? Muito bem. Disposições finais. Algumas observações sobre as disposições finais. Artigo 37. A competência para o processo e julgamento das representações previstas aqui no artigo 3º, que são essas representações que decorrem de violações à Lei 9.504, não exclui o poder de polícia sobre a propaganda eleitoral, que é exercida pelos juízes eleitorais, pelos membros dos tribunais regionais eleitorais e pelos juízes auxiliares designados. Então, repare, esse poder de polícia é exercido por todos, juízes auxiliares, juízes do TRE e os juízes nas comarcas, juízes eleitorais, porque muita gente pensa, bem, a eleição é uma eleição para deputado, uma eleição para governador, o que o juiz da comarca vai fazer? Ele vai exercer o poder de polícia. Se ele está vendo na sua comarca que está tendo uma propaganda irregular, ele tem que tomar as medidas necessárias para fazer cessar imediatamente essa propaganda. O que o juiz não pode fazer é julgar a representação do 96. O que ele não pode fazer é declarar alguém inelegível ou cassar-lhe o registro ou o mandato eletivo, porque esta competência nas eleições estaduais, federais e nacionais desloca-se para os tribunais. Mas o poder de polícia não, ele sempre existirá. Quando se fala poder de polícia, não tem nada a ver com a polícia federal, militar, civil, etc. É o poder de polícia da organicidade do processo de eleição, de votação e de propaganda, principalmente, que está disposto esse poder no Código Eleitoral e que é reproduzido. E aqui se fala, o poder de polícia sobre a propaganda é restrito também às providências apenas para inibir e fazer cessar práticas ilegais. Não é possível a censura prévia. A Justiça Eleitoral não vê um programa que vai para o ar, né? Os programas de televisão, de rádio, são de exclusiva responsabilidade de quem os confeccionou e daqueles que estão divulgando. Não há uma censura prévia, mas as pessoas respondem pelas violações à lei eleitoral, pelas violações à honra, à ofensa, inclusive na imprensa escrita e internet. E qualquer pessoa, inclusive órgãos da administração, diz a resolução, funcionários, agentes públicos e até mesmo da área de segurança, que tiver ciência da prática ilegal de irregularidades relacionadas à eleição, devem comunicar o fato ao Ministério Público para a adoção das medidas que entender cabíveis. E isso é muito importante. O Ministério Público ele vem se organizando a cada ano nas eleições. No Rio de Janeiro, por exemplo, existe a ouvidoria, que é um canal de comunicação entre o eleitor e a instituição ministerial. E, inclusive, existe o Disque Denúncia Eleitoral. Então, algumas práticas são encaminhadas ao Ministério Público, canalizadas, por exemplo, para essa ouvidoria, e
uma coordenação das promotorias eleitorais que existe no Rio de Janeiro pelo 5º Centro de Apoio Operacional acaba entrando em contato com os promotores eleitorais que têm atribuições nas cidades e que estão vendo a prática ilegal para que sejam tomadas providências para inibir esses fatos. Tá? E a resolução fala: o disposto no parágrafo 2º não impede que o juiz eleitoral, no exercício do poder de polícia, adote medidas administrativas necessárias e, em seguida, se for o caso, cientifique o MP para eventual representação com vistas à aplicação de sanções pecuniárias, as quais não podem ser impostas de ofício pelo magistrado. As sanções pecuniárias, realmente, elas não podem ser impostas de ofício pelo magistrado. Mas o magistrado pode conceder medidas de busca e apreensão, determinar a cessação de atividades nocivas ao processo de eleição, como atividades ilegais que violam a Lei 9.504, o Código Eleitoral. Muito bem. Então, esse é um ponto muito importante que nós não podemos deixar de salientar, né, aqui. E o artigo 42 também merece um destaque, que ele diz: poderá o candidato, partido, a coligação ou MP representar ao TRE contra o juiz eleitoral que descumprir essa resolução. Muito bem. O artigo 43 fala: os feitos eleitorais no período entre o registro das candidaturas, que é 15 de agosto, até 5 dias após o segundo turno, terão prioridade para a participação do Ministério Público, dos juízes de todas as instâncias, ressalvado, como eu disse, a iuris, os habeas corpus e o mandado de segurança, que realmente essas duas ações têm preferência em relação ao eleitoral. O parágrafo 3º fala que, além das polícias judiciárias, o órgão da Receita Federal, Estadual e Municipal e os tribunais de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos, com prioridade sobre suas atribuições regulares. Então, todos estão, no ano de 2018 e nos anos de eleição, empenhados em contribuir para o aprimoramento das eleições no nosso país e, com isso, as suas prioridades estarão aqui elencadas, inclusive da Polícia Federal, que é a polícia responsável para apurar os crimes eleitorais. Quando não houver delegacia da Polícia Federal, a Polícia Civil fará esse papel supletivo e subsidiariamente. Artigo 44. As decisões dos TREs sobre quaisquer ações que importem cassação de registro, isso é importante, anulação geral das eleições ou perda dos diplomas, somente poderão ser tomadas com a presença de todos os seus membros. É o Código Eleitoral expresso no artigo 19, parágrafo único, e 28, parágrafo 4º. Perfeito? Artigo 45. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas. Ministério Público, candidatos da oposição, sobre o mesmo fato, obviamente, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. Isso, na verdade, está no 96b da Lei 9.504. O ajuizamento da ação eleitoral por candidato partido não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido. O Ministério Público tem a sua atribuição, certo? Muito bem. Então, sobre esses fatos, eu gostaria agora de encerrar essas explicações dessa resolução, citando aqui, por último, o artigo 46. Aplicam-se as disposições contidas nesta resolução aos mandados de segurança e demais tutelas relativas à propaganda irregular e direito de resposta. Portanto, vocês viram, na análise e comentários que nós estamos fazendo esse estudo com você detalhado, a importância dessa resolução eleitoral. Como ela é importante para as provas, como ela é importante na sua vida prática, tá bom? Vamos seguir com outros estudos do direito eleitoral e bons estudos para todos.